Olá, no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre o penúltimo Eu Sou, de Jesus no livro de João. Quer saber mais? Então fique ligado no nosso Devocional em Família. E o texto de hoje é um texto conhecido, talvez um dos Eu Sous de Jesus que é mais conhecido na Bíblia. Ele se encontra em João 14 e a gente vai ler então o versículo 6. Ele diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, um versículo curto e um versículo conhecido, como eu já disse antes, é importante a gente saber também o contexto. Então, capítulo 14 é um capítulo também famoso na Bíblia, é um capítulo em que várias coisas que Jesus diz fica marcado, Ele vai falar depois sobre o Espírito Santo. E esse capítulo 14, ele revela também ser um dos momentos finais de Jesus com os seus discípulos. E essa resposta, é que fala no versículo 6, respondeu Jesus. Então, Jesus está respondendo uma pergunta que foi feita pelos discípulos. Na verdade, Tomé, ele pergunta, e anteriormente a gente vê também algumas perguntas de Pedro. O que eles estão perguntando? É interessante, porque, como eu disse, esse é um dos momentos finais de Jesus com seus discípulos. Mas, mesmo nesses momentos finais, muitos deles eles ainda não entenderam realmente quem Jesus era. Existe ainda talvez uma confusão. Eles creem que Jesus é o Cristo, eles creem que Jesus é o Filho de Deus, eles creem na divindade, mas algumas coisas ainda não estão claras. Então eles perguntam a respeito de como encontrar Deus. Quer ver? Eu vou ler aqui então o versículo 5, a pergunta de Tomé. Diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Então Jesus está falando para onde ele vai, os discípulos não poderiam ir ainda. E talvez essa questão de que Jesus diz, a gente foi no versículo 4 do capítulo 14, diz assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, o que a gente vê nesse início do capítulo 14, talvez, foi que os discípulos entenderam de uma forma literal essa questão do caminho. E Jesus expande para um entendimento espiritual. Ele diz então que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então talvez eles estavam entendendo a respeito de um caminho literal, e Jesus expande esse entendimento para uma coisa espiritual. E essa questão espiritual, ela está ligada à exclusividade. Então, quando a gente lê o versículo 6 do capítulo 14, a gente vê que Jesus está falando sobre exclusividade. Como assim? Porque muitas vezes nós ouvimos, hoje em dia é comum pessoas falarem que todas as religiões levam a Deus. Cada religião tem um pouquinho de verdade, e se juntar todas a gente consegue a verdade total. Muitas pessoas acham que todas as religiões são iguais, elas pregam a mesma coisa. E um filósofo, um pensador, um apologeta famoso, Ravi Zacharias, no seu livro Jesus entre Outros Deuses, ele diz que as pessoas pensam que as religiões são fundamentalmente iguais e superficialmente diferentes, mas na verdade eles são
fundamentalmente diferentes e superficialmente iguais. Ou seja, né, as religiões elas são diferentes, elas pregam coisas diferentes. E aqui, Jesus está pregando exclusividade. Jesus está falando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? O pronome aqui usado ele é um pronome definitivo. Ele não fala um caminho, uma verdade e uma vida. Ele fala o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando a gente ouvir essas histórias de que todas as religiões são iguais, elas pregam a mesma coisa, a gente vê que Jesus disse ao contrário. E é interessante que o cristianismo, né, seguir a Jesus, é a única religião em que você não faz nada, mas Deus é quem fez por você. Todas as outras religiões você precisa fazer alguma coisa, você precisa fazer obras, boas obras, né? Ser uma boa pessoa, mas a gente sabe que no nosso interior nós não somos bons. A gente sempre tende por mal. Pela graça de Deus, através da fé, através da pessoa de Cristo Jesus, nós podemos nos religar com Deus. Então é através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o caminho para Deus. Ele é a verdade. Na verdade, ela também é exclusiva. Não existem duas verdades. Na lei da não contradição, ela mostra que existe uma verdade. A verdade ela é exclusiva. Assim como Jesus, ela é a vida. Não existe vida além de Jesus Cristo. Né? A gente não consegue encontrar vida porque Jesus foi responsável por toda a criação. Então, como é que a gente pode aplicar esse texto, né, para as nossas vidas? Primeiramente, a gente entender, né, da exclusividade de Jesus para a nossa salvação. Ele é o caminho para Deus, Ele é a verdade, Ele é a vida. É importante que a gente também comunique isso para as outras pessoas, porque pessoas estão indo para o inferno sem essa mensagem de exclusividade. Às vezes elas perdem tempo com outras religiões, mas nós entendemos, nós vemos que Jesus é esse caminho, a verdade e a vida. Essa mensagem tem que ser comunicada. E que isso seja dos nossos corações, para que a gente possa comunicar para as outras pessoas, seja você jovem, adolescente ou adulto. Que o Evangelho seja nos nossos corações, nas nossas bocas, para que a gente possa espalhar, para que pessoas sejam salvas por Jesus Cristo. Deus te abençoe e dê uma boa semana, um bom final de semana.